Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acessando o nosso canal agora. Você alguma vez já pensou em se aventurar pela escultura ou pela cerâmica? Sabe como que acontece o processo de criação, os materiais que você precisa? Então, se você tiver a fim de saber, continue com a gente aqui no nosso canal, que a gente vai mostrar hoje como é o processo de a gente fazer uma escultura, a gente trabalhar no barro. Fique com a gente. Pessoal, o trabalho que a gente vai fazer hoje em escultura, né? Alguns chamam de escultura, outros de cerâmica, né? É um trabalho em que a gente não vai levar a escultura para ser moldada no bronze, né? A gente vai trabalhar no barro e quando tiver seca, depois que terminar o processo todo, a gente vai levar ao forno, tá? Inicialmente eu tenho que ter ideia daquilo que eu vou fazer, tá? Eu aconselho as pessoas a sempre fazer um desenho prévio. Você não precisa fazer um desenho acabado, com muito detalhe de luz e sombra, com as medidas, mas você imaginar o que você quer fazer. Porque cada tipo de material, ele te dá uma limitação também. No caso, como a gente vai trabalhar com o barro e levar ao forno em forma de cerâmica, a gente não tem a liberdade de fazer peças em que não estejam em bloco. A peça sempre vai ter que estar num bloco, porque ela vai ter que ser escavada por dentro e o ar tem que circular dentro da peça. Então eu fiz aqui, como você pode ver, eu fiz aqui uns traços, uns croquis rápidos, né? Daquilo que eu quero fazer, né? Vão ser duas figuras, né? Duas figuras simplificadas, em que eu vou privilegiar mais a forma do que o detalhamento, tá? Eu tenho que imaginar essa forma. Vocês podem ver, não precisa de tanto detalhamento, né? E eu tenho que planejar essa escultura. Quando eu for levá-la ao forno, né, para mim dar durabilidade à peça, ela precisa de ir ao forno, onde o ar quente vai circular dentro, ou seja, eu pretendo que ele circule aqui, dentro da figura, para que ela possa ser queimada e dar durabilidade à peça. Então, eu vou planejar a escultura de tal forma que a entrada do ar vai ser aqui na base dela. E eu vou fazer a escavação, tá? Eu faço uma escavação na peça depois que ela está quase pronta. Tiro essa parte de barro e deixo ela como se estivesse um pouco oca. Um pouco oca para que o ar circule aqui dentro. Bem, já tenho mais ou menos ideia da peça que eu quero fazer. Eu preciso agora da nossa matéria-prima, que é o barro. No caso aqui, o barro é uma argila comprada numa cerâmica, mesma argila que é utilizada para fazer vasos, que é utilizada para fazer filtros, eu vou usar ela para mim poder fazer essa peça. Sempre que eu encontrar alguma matéria sólida aqui, um cisco, um pedaço de madeira ou um grão de areia, eu tenho de retirar, porque isso pode provocar a explosão ou rachamento da peça quando ela for ao forno, tá? E eu tenho que ter a peça bem sedimentada. Então eu venho aqui na base, tá? Eu vejo que não precisa de muita coisa. É claro que se você tiver um local onde você possa girar a peça, isso facilita você para trabalhar. Mas um banquinho, uma mesa ou até uma bombona dessa já pode servir como base para você trabalhar em cima, tá? Então aqui eu já achei uma pedrinha, jogo essa pedra fora e aqui eu começo a colocar o barro, tá? O barro tem que estar bem grudado, né? Bem homogêneo, para que a peça depois não rache.
Pessoal, como eu havia falado lá no início, né? Primeiro a gente trabalha na forma, no bloco do que vai ser a escultura, né? A escultura que ela vai ao forno, né? Ela não te dá a liberdade de você colocar um braço esticado ou uma asa, né? A escultura que ela é feita só no barro para ir ao forno, ela tem as suas limitações, tá? E aqui eu tenho o bloco, o formato de como vai ser a escultura no todo. Aos poucos é que eu vou trabalhar o detalhamento. Sendo que aqui ela está maciça. O que eu vou ter de fazer depois? Eu vou ter que estudar onde vai ser a circulação do ar dela. Eu já decidi que quando ela for ao forno, o ar vai circular entrando debaixo dela. Então eu vou ter que fazer cavidades nela. Como exemplo aqui, ó. Eu vou ter que ir cortando. Isso é só como exemplo, né, pessoal? Não chegou a hora de fazer isso, não. E depois que ela tiver oca, eu vou ter de vir soldando de novo, colocando o barro de novo, aonde eu retirei, e deixando o oco por dentro. Por quê? Quando ela estiver seca e for ao forno, o ar vai ter que circular dentro dela todinho e sair. Aí ela vai adquirir resistência à água, vai ficar muito mais dura, né? Como se fosse um vaso ou um tijolo que vai ao forno, e a durabilidade dela vai ganhar em muito, tá? E outra coisa, uma peça, um trabalho de arte, no caso aqui uma escultura, a gente não conclui ele numa sessão só, né? Levam vários dias, depende do tempo disponível que você tem. Então, como que você faz para que o barro continue nessa consistência para você estar trabalhando ele várias vezes? Quando eu parar essa sessão que eu estou trabalhando, eu vou colocar panos úmidos ao redor da escultura e colocar um plástico. Então eu mantenho a umidade dele até chegar no ponto que eu possa tirar e deixar ele secar à sombra, tá? A peça sempre seca na sombra, nunca vai ao sol. Depois que ela... aí é que você leva ao forno. Ok, pessoal? Então, a gente vai acompanhando aos poucos aqui o andamento dessa peça aqui. Pessoal, como eu havia dito a vocês, a gente tem que planejar como o ar quente da fornalha vai circular internamente na escultura. Então você pode ver que eu estou escavando a cabeça, entendeu? Depois eu vou descer o tronco. Por que eu tenho que começar pela cabeça? Porque se eu começar embaixo, a estrutura vai ficar fraca e vai desmoronar. Então eu vou deixando oco primeiro a cabeça. Entendeu? No caso aqui, a minha escultura são duas figuras que lembram a figura humana, tá? E depois eu vou fazer isso tudo dentro da escultura e vou fechar, onde tem os orifícios. Quando eu levar isso na fornalha, o fogo vai entrar, né? O ar quente vai circular por dentro e por fora da escultura toda, vai entrar e sair para poder fazer a queima, né? E uma coisa que eu sempre procuro, uma dica que eu sempre procuro dar às pessoas é o seguinte: evita de querer terminar uma parte isoladamente, trabalhar demais numa parte. Vai trabalhando na peça, nela por inteiro, ela por inteiro, e tomando a forma que você quer, porque senão a gente perde a noção do todo, tá? É isso aí, pessoal. Algumas dicas sobre escultura em barro, em argila, tá? Evidentemente não vai dar tempo de terminar essa escultura hoje, né? Serão várias sessões até terminar, mas o básico é esse. E para que ela não seque, depois que eu terminar essa sessão, eu vou envolver ela com pano úmido e colocar um plástico em volta. Isso aí, pessoal. Obrigado.
Pessoal, como eu disse anteriormente, a escultura ela é feita em etapas, né? Não tem condição, não tem como você fazer um trabalho numa etapa só, né? Você pode ver aqui que eu estou fazendo as cavidades para circular o ar quando ela for ao forno, né? Se intercomunicarem. E como eu vou parar a sessão agora, eu guardo o barro. Mas eu preciso conservar a escultura nessa umidade para me voltar a trabalhar nela. Então o que eu vou fazer? Eu vou envolvê-la, né, com panos úmidos. E esse é o processo que se faz para conservar a escultura. Agora eu vou vir com plástico, guardar o barro, né? Vou vir com plástico e envolver a escultura para poder conservar ela dentro dessa umidade. Eu venho com saco plástico e cubro a escultura. E é isso, tá? Até ela ficar pronta, a gente vai mantendo ela, conservando a umidade. Até poder deixar ela secar a sombra. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, o seu dislike. Se gostou pra valer, inscreva-se, tá? E compartilhe esse conteúdo. Oficina do Osso. Arte, educação, ecologia, cultura. Você é a razão do nosso trabalho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fique com a gente.